O Marrito se transformou em um periquito? Porque no livro do qual esse filme é baseado... Gente, o que nos faz gostar de adaptações? Contar um pouquinho mais sobre quem a gente é, mas com perguntas inocentes, porém nem tanto. É muito importante que a gente fale sobre coisas que a gente realmente gosta. Você está ouvindo o Perdidos na Estante. Olá, ouvinte, eu sou a Amanda. E eu sou o Frango. É isso, estou aqui com o galináceo favorito do público do Perdidos na Estante. Eu agora saí da geladeira, né? Me convidam pra mais podcasts, tá nesse tipo agora. Ah! Domênica me enfiou numa geladeira que eu nem sabia que eu tava, de tão frio que tava lá dentro. Tadinho, congelou, o frango congelado. Mas eu não podia deixar de chamar o Frango pra um filme com tanta representatividade dos seus familiares, né? Porque, assim, o que não falta é ave nesse filme. O que tem de ave nesse filme? Ave guerreira, ave que engole gente, ave que transforma em anão. É um monte de ave. Pior que quando eu tava assistindo ao filme, e eu já tinha conversado com a Domênica pra gente te chamar, eu só ficava pensando nisso. Gente, o Frango tá em casa aqui nesse filme. Tem que escolher qual passarinho eu sou lá. Que galinha mesmo não tem. Galinha não tem, mas tem vários parentes. Aí tá tranquilo. Isso, ouvinte, porque a gente vai falar de O Menino e a Garça. Não é O Menino e o Frango, mas é O Menino e a Garça, que é o filme do Estúdio Ghibli que lançou recentemente nos cinemas brasileiros. Apesar dele ser um filme de 2023, lá no Japão, ele chegou aqui no Brasil só em fevereiro, no finalzinho de fevereiro, e já concorrendo ao Oscar aí como um dos grandes apontados na categoria de melhor animação. E você vai ouvir esse episódio depois do Oscar, então as nossas especulações aqui não sabemos se serão confirmadas ou não antes do episódio ir ao ar. Esperamos que sim, mas quem sabe, né? Depois aí você comenta se deu certo o que a gente falou aqui ou não. Aguardemos. Tiro no escuro. Agora, antes da gente começar, tem algum beijo especial, Frango? Tenho sim, Amanda. A gente vai conversar melhor no episódio, mas eu tô fazendo uma maratona do Estúdio Ghibli, do Miyazaki, na verdade, e eu gostaria de dar um beijo na boca de meu amigo Totoro. Que ô filminho delícia de reassistir, pelo amor de Deus. Beijaria Totoro inteiro. Lamberia Totoro, aquele monte de pelo. Ai, que delícia, nossa. Tudo bem, né? Tudo bem. E você queria deixar um beijo pra quem? Eu quero deixar um beijo pra Raíssa, que assistiu esse filme comigo e nós duas não tivemos opções em alguns momentos a não ser cair na risada, porque, assim, foi difícil entender algumas partes, né? A gente vai conversar melhor sobre isso. E a melhor resposta pra isso é a risada, né, não? Afinal de contas, quando aparece aquele monte de periquito enorme, a gente só pode rir. Não tem jeito. Tudo que eu queria no periquito enorme era rir. Era basicamente o que eu queria. Não tem jeito. Então um beijo, Raíssa. Obrigada por ter assistido essa obra de arte comigo. E agora, vamos pro episódio, né, não? Quero falar sobre isso. O Menino e a Garça é possivelmente o último filme do diretor Hayao Miyazaki, o lendário cineasta, diretor, roteirista, escritor e mangaka, o qual já anunciou sua aposentadoria algumas vezes. O filme de animação foi lançado em 22 de fevereiro de 2024 no Brasil e representa um misto de referências autobiográficas e inspirações do livro How Do You Live, de Genzaburo Yoshino, ainda sem edições em português. A animação conta a história de Marrito, um jovem japonês de apenas 12 anos de idade que precisa lidar com a dor da perda da mãe, morta em um incêndio durante o período da Segunda Guerra Mundial. A vida de Marrito, então, muda bruscamente ao se ver forçado a deixar sua cidade natal e aceitar uma nova configuração familiar, agora com a madrasta e um bebezinho a caminho. É nesse contexto que Marrito começa a ser visitado diariamente por uma garça bem peculiar. Frango, você consegue explicar aqui pro nosso ouvinte sobre o que é esse filme maravilhoso, O Menino e a Garça? Não. Maravilha. Acabou o episódio. Essa é a resposta mais sincera que eu posso te dar. Você consegue explicar sobre o que é?
Não. Assim, eu consigo dar uma linha geral. Vamos lá, porque Vai eu lá, acho linha que geral. quanto mais você for sem saber, é melhor. Então, se você não viu Gostei. e tá ouvindo esse programa, você se fudeu, porque a gente vai falar bastante coisas aqui. Então a gente vai falar coisas muito aleatórias que não vão fazer sentido nenhum na sua cabeça, mas no filme faz sentido. Mas o filme, ele conta a história do Marrito, que é um molequinho que acaba de perder a mãe num acidente, no hospital que a mãe trabalhava, pegou fogo. Ele perdeu a mãe e no meio da Segunda Guerra Mundial ali, ele vai pra uma cidade do interior do Japão e ele começa a viver uma vidinha lá, pacata, até que ele começa a receber a visita de uma garça. E essa garça vai transformar a vida dele e a forma como ele vê as coisas. Eu acho que é isso que eu posso dizer. Sem dar... Até porque eu não consigo dar mais um resumo do que isso. É interessante que tem muita estranheza já desde esse primeiro contato com a garça, né? Acho que o filme vai normalzinho, assim, tá tudo ok, você tá ali no mundo bem real. E aí o primeiro contato com a garça já é uma coisa meio... O que foi isso? O que aconteceu ali? Na hora que a garça fala, então, você pensa... O quê? Por quê? E a garça começa a gritar, mamãe, no meio do lago, e você fica, não, tem alguma coisa muito errada com essa garça. E o filme, ele começa normal, assim, eu acho que é das aberturas do Estúdio Ghibli, do Miyazaki, na verdade, mais poderosas, porque é o Marrito em casa e tem uma cena, assim, muito forte do incêndio mesmo acontecendo e ele vendo, assim, as chamas e as coisas todas, e a gente sente o peso daquela perda, tanto pra ele quanto pro pai, assim. Então a gente vê o desastre da guerra todo ali desenhado na nossa frente, literalmente desenhado, né, porque é uma animação desenhada, mas é lindo e ao mesmo tempo difícil de ver, e é muito bem feito, assim. Eu acho que e começa normal o filme, essa aventura desse menino vindo pro interior, tendo que se acostumar com o pai que casou com a tia dele, que é idêntica à mãe. É, idêntica à mãe. A genética, né? É importante esse detalhe. Aí ele casa com a irmã da esposa dele que morreu. Isso não era uma coisa incomum no Japão na época, assim. Tem que deixar isso bem claro, né? Porque por mais que a gente se choque de que, olha, casou com a irmã da esposa. Nossa, talarico. Não. Normal, assim. Podia acontecer. Normal, porém não menos chocante pra uma criança. Acontece, e ele tava tentando se acostumar a essa realidade, até que a garça aparece. E na hora que a garça aparece, a gente começa a entrar no espiral do Miyazaki, que é a fantasia invadindo tudo, invadindo o mundo real, e a gente pegando essa barreira, que nesse caso aqui, praticamente não existe entre o real e o que é fantasia, né? O que seria fantasia pra aquele mundo. E você fala nesse espiral do Miyazaki porque você já teve esse tipo de contato com esse mundo fantasioso dele? Eu assisti o Estúdio Ghibli, os primeiros dele, né, do Miyazaki especificamente, tem bastante tempo já, assim. Eu fiz uma pequena maratona lá, sei lá, 2014, 2015, que eu assisti praticamente todos os filmes do Miyazaki. E aí depois eu acabei assistindo a maioria dos filmes do Estúdio Ghibli de modo geral, assim. Então eu assisti dos que tem, não devo ter assistido uns 4 ou 5 de todos, assim, de todos os diretores, de tudo que tem lá. E o Miyazaki, ele tem um estilo muito mais de misturar fantasia com a realidade ali pra poder fazer alegorias e fazer metáforas sobre o nosso mundo. Então você tem lá em Náusica um mundo que foi pro saco 1000 anos depois, né, que teve uma guerra que explodiu tudo, provavelmente uma guerra nuclear que avacalhou tudo, e você tem um cenário que é completamente fantástico ali naquele mundo e convive com as pessoas de modo geral. Mas você vem com a viagem de Chihiro, que é uma coisa que pode ser uma metáfora ali também, dos pais se transformando em porcos e ela trabalhando na casa na sauna ali, né, também. Então tem todo esse lado fantástico que aparece, ou até no Meu Amigo Totoro, que é um filme que é muito pé no chão, mas tem o Totoro, que é um espírito da floresta que aparece pontualmente no filme pra dar esse lado de fantasia. E o Menino e a Garça, ele, ao contrário de alguns outros, ele mergulha de cabeça nessa fantasia, assim. Ele mergulha muito nela a partir do momento que a garça se metamorfoseia num ser humano, que parece que... Aí consigo explicar o filme? Não. Mas, por exemplo, a garça, ela é uma fantasia do cara pra poder passear, ou é um animal de fato que engoliu ele e os dois vivem uma simbiose? Não sei. A gente só aceita e é isso aí. Ou é puramente um produto da imaginação do Marrito? Também não sabemos, né? Na verdade, acho que é aí que tá a coisa interessante desse filme. Depois que eu
saí do cinema, assim, com muitos pontos de interrogação na minha cabeça. Tive a oportunidade de digerir essa história antes da gente estar gravando aqui. Chegou à conclusão de que o objetivo do filme não é se explicar. Não. Ele não se importa que você não tenha entendido todas as referências, todas as simbologias, blá blá blá. É legal que você entenda, é legal você ter essa pesquisa, correr atrás de entender. Tem muita coisa ali que são referências pra cultura japonesa, talvez não tão fortes pra gente, mas que fazem mais sentido pra eles do que pra nós, né? Mas eu não acho que seja um objetivo do filme que você tenha entendido tudo. Ele não quer explicar esse mundo de fantasia em que o Mahito cai de cabeça ali. Ele só mostra, né? E eu tô ok com isso, na verdade. É. Eu acho que entrar nesse mundo, assim, sem explicação nenhuma, porque até pro Mahito ele não tem explicação. Porque a gente tá Sim. falando de uma casa, que ele já chega nessa casa, já tem uma aura nelas, que tem 7 senhorinhas que cuidam dessa casa, que cuidam de tudo ali dentro, que faz todo o trabalho ali e tal. E elas falam, olha, aqui acontece coisas estranhas. E no fundo da casa tem uma construção lá que é meio misteriosa. E é a casa da família da mãe do Mahito. Então tem toda uma história familiar pregressa ali, que envolve o bisavô dele, se eu não me engano, né? Então tem toda essa história familiar carregada ali, e que na hora que ele entra nesse mundinho fantasioso, a gente vai junto com ele, assim. Ele não sabe nada, ele só vai e a gente vai junto. Eu acho que isso é uma das coisas mais legais da obra do Miyazaki, porque ele não tenta explicar a fantasia. Em nenhum dos filmes dele, ele tenta explicar a fantasia. Se a gente pega, sei lá, Porco Rosso, que é um porco que é piloto. Foda-se, é isso mesmo. É um porco que é piloto, aceita que é isso aí. Ou, sei lá, no Castelo no Céu, por exemplo, que tem uma civilização que vive acima das nuvens, porque eles aprenderam a manipular um metal que tem esse efeito especial, assim, que é Laputa. Aí só aceita também, vambora. E é isso aí, não tem uma grande explicação por trás. Eu acho que isso, nesse filme específico, a gente vai conversar melhor sobre esse tributo, sobre ser o último filme dele ainda, né? Tem um monte de coisa pra gente falar nesse sentido, mas nesse filme faz muito sentido ser sem explicação nenhuma, porque é um tributo a tudo que ele já fez. E não precisa de explicação. A gente só embarca de cabeça. E sendo esse tributo a tudo que ele já fez, você acha interessante que o primeiro contato de um novo fã seja esse filme, ou melhor começar por alguns mais clássicos? Nunca, melhor. Esse é melhor deixar pra depois, assim. Porque ele tem muita referência, tem muita coisa que você vai entender melhor quando você tiver alguma ideia com os outros filmes. Então, tem algumas cenas ali que são claramente referências a outros filmes do Miyazaki. Tem uma cena de ondas que é claramente Ponyo. Você olha pra cena e você pensa, porra, Ponyo tá andando ali naquela onda. Isso repete várias outras cenas também de tributo. Obviamente, você não vai perder nada se não tiver assistido os outros, mas você vai ganhar muito mais se tiver assistido. Até pra entender o que o Miyazaki passa nas obras dele. E esse não é um filme de entender, esse é um filme de sentir, eu acho, assim. Então, você vai ganhar muito mais tendo essa bagagem antes. Então é melhor começar, sei lá. Tem alguns filmes que são muito mais simples de começar, tipo o serviço de entregas da Kiki, que eu amo o serviço de entregas da Kiki. Ele é ótimo pra entrada. Ou, sei lá, o Totoro ainda é fácil de entrar, só que ele tem uma questão que ele é um pouco mais parado, assim. Ele é bonito, ele é reflexivo, mas ele é um pouco mais parado. Mas Kiki, por exemplo, é muito fácil. Princesa Mononoke é maravilhoso pra começar, porque ele tem muita ação, muita aventura, e é obra-prima, assim. Acho que começar por Menina Garça, eu acho que nem não vale tanto assim. Mas eu falei bastante, Amanda. Sabendo você, na verdade, agora, você já conhecia mais o Estúdio Ghibli, é fã? Qual foi seu primeiro contato? Eu vou te falar assim, eu tive um primeiro contato na adolescência. Eu gostava muito de anime e cultura japonesa em geral, né? Essas fases otaku aí que a gente, enfim, né? A gente vive. Eu conheci ali a Viagem de Chihiro, esses clássicos, os mais antigos mesmo, mas eu não tinha esse contato tão próximo. Depois eu meio que, não sei, perdi o interesse por essa parte. Não acompanhei os mais recentes, os que lançaram depois, né, dessa minha fase aí de final da infância e início da adolescência. E aí eu vim cair de paraquedas no Menino e a Garça, tendo que relembrar do que
eu sabia do Miyazaki, do contato que eu já tive com ele. E eu me senti, assim, completamente perdida e desejando muito fortemente que eu tivesse explorado novamente, revisitado o que você falou que fez, Frango, de maratonar de novo esses filmes mais antigos e, enfim, depois você acabou vendo... Tá nesse processo de ver todos, né? A gente nem falou aqui, mas eu tô fazendo a maratona de novo. Eu saí de O Menino na Garça, decidido a fazer uma maratona de todos os filmes do Miyazaki. Então, quando a gente tá gravando aqui, eu tô no meio. Talvez não é que for passar o episódio mesmo aqui, eu já vou ter quase terminado. E você tá escrevendo no seu blog sobre isso, né? Tô escrevendo no blog. Depois a gente faz o jabazinho lá no final, mas vai sair o ranking lá bonitinho. Depois você deixa aí pro pessoal. Bem interessante. E eu gostaria muito de ter feito isso antes desse filme, porque, como você falou, eu acho que perder você não perde, mas... Eu sinto que esse é um filme mais maduro, no sentido de, enquanto os demais, que eu tive contato, pelo menos, são filmes mais sentimentais e de valores muito positivos e de amizade, coisas assim. O Menino e a Garça é um filme muito denso e nem sempre ele traz uma mensagem positiva, apesar de no final sim. Mas você passa por muitos momentos de tribulação durante o filme, com essa reunião de metáforas e analogias e simbolismos do Miyazaki, que quem não tá acostumado toma um choque de realidade porque é muito diferente do tipo de conteúdo que nós aqui no Ocidente estamos acostumados a consumir, vide filmes blockbuster mesmo. Então, o meu contato eu sinto que foi muito escasso antes desse filme e eu sinto que eu deixei de aproveitar o tanto que eu poderia. Inclusive, digo mais que eu acho que esse é um filme interessante da gente rever, porque eu acho que numa primeira exibição, você pode deixar muitos detalhes de fora, sabe? Eu acho que você deixa de perceber muitas coisas, especialmente se você não tiver a bagagem. Não, isso com certeza, assim, ó, eu vou sair com a certeza que eu tinha que rever esse filme, porque assistir uma vez não foi suficiente. Até porque tem todo o impacto da primeira vez, né? E acontece muita coisa, muito estímulo no filme. Muito. Tem sempre alguma coisa acontecendo, uma coisa diferente. Então, é difícil mesmo entender o que tá acontecendo ali. Como eu falei, eu acho que não é um filme de entender, é um filme de sentir. Porque tem muita coisa acontecendo, a gente vê muita coisa... E pode ser interpretado de várias formas, assim. A gente vai também falar com mais calma na hora de falar com spoiler, né? Mas tem toda a questão da morte da mãe dele, esse trauma que ele tá passando, isso tudo impacta na forma como as coisas são mostradas. Então, tem isso, assim, é difícil, não tem explicação fácil. Igual você falou, não é um filme aqui do Hollywood, por exemplo, não é um filme da Pixar ou um filme da Disney que ia ter que explicar o porquê da fantasia ali, fazer um contexto daquele mundo, enfim, tem que fazer tudo funcionar redondinho. Aqui não precisa, você só vai, embarca de cabeça e é isso. Não é fácil de entender, mas é lindo. Nossa, é muito bonito. E já que é um filme de sentir, o que você sentiu durante o filme? Como que você sentiu esse filme? Eu senti meio uma questão mais assim... Eu senti meio uma perda do Marrito, assim. E essa perda, ela batia em todos os sentidos enquanto ele tava nesse mundo fora da realidade dele. E esse sentimento dele se buscar, de se encontrar, de tentar se entender melhor ali mesmo, né? Nessa nova conexão, nessa nova vida dele... Eu acho que foi o que pegou mais pra mim, assim. Nesses pequenos pontos que ele ia trabalhando ao longo da jornada dele. Desde coisas simples de, sei lá, ele já cair direto no lugar que tem um túmulo. Ou a questão a gente vai também discutir depois, aqui é sem spoiler, mas quando ele tem o contato com as almas lá, com as pequenas almas, né? Os warawara. O warawara. Muito fofinhos. Aí, tudo isso é questão de crescimento e descoberta num momento de vida muito difícil. E aí eu acho que foi o que me pegou mais, assim. Mas pra você, assim, o que foi o sentimento mais impactante? É engraçado porque é tanta coisa e eu acho que é isso que gera um pouco de confusão também, sabe? O que eu tô sentindo. Porque tem uma cena
que te faz rir, porque é uma estranheza que provoca a risada, mas no momento seguinte você já tá percebendo a gravidade daquela situação, e eu, pelo menos, né, com um olhar um pouco mais de tentar me localizar ali naquele filme, eu comecei a perceber que, pelo menos na minha interpretação, aquele mundo de fantasia era uma forma de tentar uma última conexão e, de repente, uma despedida, né? Fazer as pazes com a ideia de que a mãe dele tinha falecido. Então, tudo assume um ar de maior gravidade quando você pensa dessa forma. E aí o filme se torna muito sombrio e muito triste, mesmo aquela parte cômica. O riso morre, sabe? Mas aí no outro momento você tem uma cena linda, como a cena dos Wara Wara, que por mais que seja triste, tem uma simbologia tão bonita e ela é tão visualmente bonita. E tem muito isso também no Estúdio Ghibli, né? Que você tem toda essa gama de sensações acontecendo na tela. Então você tem muito som, você tem muita iluminação, muita cor, muita coisa acontecendo na tela. Você tem aquelas cenas maravilhosas de comida, em que eles mostram detalhes da comida sendo preparada, sendo colocada no prato. Então tem essa parte de conforto também, por exemplo, daquela cena em que ele já tá nesse mundo de fantasia e eu esqueci o nome dela. Aquela mulher que lida ali com o peixe, né? Que ela Ah, não, você pediu o nome aí comigo. o nome é difícil, gente, perdão. Comigo, então, não vai funcionar nunca. Se eu não anotar, já era. E ela tá ali fazendo aquele prato de comida, e ela chama o menino pra comer, e aquela é uma cena de conforto, sabe? Uma cena quentinha. O filme vai mudando de sensações e de sentimentos o tempo todo. E isso eu acho que é parte da confusão, do entender o que tá acontecendo. E isso é uma tônica de todos os filmes, igual você falou, assim. Tem um vídeo do Max Valarezo, do canal do Max Valarezo, né? Do Entre Planos, que é falando sobre o silêncio nos filmes do Miyazaki. Desses momentos de pausa, que aí entra também essa questão da comida, entra esse contemplar, entra esse parar para deixar o personagem reagir a uma situação, a contemplar alguma coisa, e que isso tá presente em basicamente todos os filmes dele, assim. Você sempre tem um momento para poder parar e refletir, pensar. No Menino e a Garça tem isso várias vezes, apesar de ter uma ação mais frenética em alguns pontos, né? Uhum. Muitas vezes ele é simplesmente contemplativo. Então a gente se para, a gente para, pensa e, meu Deus, que tá acontecendo aqui? E começa a cair a ficha e o negócio vai ficando mais bonito ainda, né? Acho que uma coisa que o Miyazaki faz bastante é a questão do voo. Então ele usa muito a figura do avião, a figura de máquinas voadoras de modo geral. E nesse filme especificamente não tem tantas máquinas voadoras, né? Mas tem muita ave. Tem muita ave. E ele tem muita questão quando ele chega no mundo, nesse mundo fantástico, são pelicanos, né? Que ele encontra lá. Os pelicanos fazem voos, assim, mostrando esse caminho deles mesmo, esse processo como um todo. Enfim, essa questão do voo é muito importante. O voo tem essa questão um pouco mais de contemplação, né? Porque você tá ali no alto, vendo tudo de cima, botando coisas em perspectiva. Então tem muito disso nos filmes dele, fora a questão do voo com a guerra, mas entra menos nesse filme aqui, de fato. Mas nesse entra o contemplar aí, que é lindíssimo, e o Minagasta tem muito disso. E engraçado que ao mesmo tempo que tem esse voo contemplativo, reflexivo, em que ele não se preocupa em tomar tempo de tela mesmo, te mostrando o movimento ali das asas e daquele bando de pelicanos, e o som que eles fazem e tudo mais, e você ao mesmo tempo tem ali um voo extremamente desajeitado e cômico da garça. Exatamente, a garça, eu ainda não consegui, eu tenho que assistir mais uma vez pra pegar melhor a garça, assim, pra poder... Porque tem algumas questões de... tem questão do Miyazaki com o Isao Takahata, que é o outro fundador do Estúdio Ghibli, que ele via como uma figura de mentor ali dentro, que aí pode ser aquele velho que aparece depois, ou pode ter alguma coisa na figura da garça, enfim, eu tenho que assistir novamente para ver esses detalhes todos, mas a garça é desajeitadíssima, ela é uma figura ali dentro que é para causar estranheza inicial, porque ela começa de uma forma graciosa, né? Assim, sim, ela é uma garça. Até o momento que ela começa a gritar mamãe, no rio lá.
Aí ela começa de uma forma graciosa, você vê ela ao longe, e ela parece que tá presente ali naquele cenário, que as pessoas reconhecem ela. Então, tem tudo isso por trás. Mas na hora que revela o que ela é de fato, vira um grande desajeitamento, né? E vira uma fonte de risada. É meio que um quebra-gelo no meio daquela densidade toda de conteúdo que o filme tá tentando passar, né? Exatamente. E não só ela, mas por exemplo, os periquitos também são uma quebra ali no meio. O periquito Os periquitos são maravilhosos. Nossa, o periquito guerreiro é maravilhoso. Eu teria um periquito guerreiro. Pronto, você já achou a sua ave, então. Mas é isso, assim. Aí ele bate de frente com o que a gente tá acostumado com animações, né? Que a gente cresceu vendo. Que a gente tá acostumado com animação hollywoodiana, uma coisa mais direta, assim. E justamente porque, assim, todo esse filme, ele tem uma parte mais densa do que a tela propõe quando nós analisamos a história por trás da história. Que aí nós entramos no que você já deu uma dica no começo, que seria a parte do legado que o Miyazaki tá deixando, que seria essa representação. É um filme muito autobiográfico. Eu sinto que é como se ele estivesse passando bastão, né? O Menino e a Garça é uma animação do estúdio Ghibli, assinada por Hayao Miyazaki, e vem em 2024 como um forte concorrente ao Oscar de melhor filme de animação. Até o momento, tanto o filme quanto o diretor Miyazaki já colecionam indicações e prêmios, entre eles o Globo de Ouro de melhor filme de animação de 2024, o Prêmio BAFTA de cinema de melhor animação de 2024, o Satellite Award de melhor filme de animação de 2024 e os prêmios N de melhor animação de personagem em longa-metragem e Outstanding Achievement for Storyboarding in a Feature Production. Além disso, a animação pode se orgulhar de um certificado Flash de 97% da crítica especializada no agregador de críticas Rotten Tomatoes e um score de 88% segundo a audiência em geral. Ouvinte, estamos entrando na parte de spoiler, tá? Domênico não tá aqui pra segurar minhas rédeas, então eu vou... Não, meu filho, eu vou soltando. Voe. Mas essa passagem de bastão aí fica muito clara na cena com tudo que envolve o velho, né? Que é o bisavô dele. Porque esse bisavô tá nesse mundo aí, meio que controlando, deixando esse mundo no jeito ali, tentando manter o equilíbrio daquele mundo. E na hora que chega o Marrito, ele quer passar esse bastão pro menino. Ele quer mostrar que, olha, você pode fazer isso aqui e tal. E aí o menino tem a escolha de fazer aquilo ou não. Que é talvez meio que... Aí pode até ser, por exemplo, o Isao Takahata passando o bastão pro Miyazaki quando ele era mais novo. Ou o Miyazaki passando isso pros futuros membros do estúdio Ghibli. Então, até porque o Ghibli não lança muitos filmes assim. São poucos filmes. Lançou o Menino e a Garça em 2023, né? 2020 foi um tenebroso que eles tentando fazer em 3D, que ficou muito ruim, que chama Erwig e a Bruxa. Mas em 2016 tem um lindo que é a Tartaruga Vermelha. Que aí é lindíssimo, assim. Que é mais quase sem palavras, enfim. E são poucos filmes, um intervalo longo. E talvez seja o Miyazaki passando esse bastão pra frente mesmo. E aí, igual a gente falou, é de sentir, não é de entender, né? É legal quando você entende essa referência por trás, essa história do estúdio Ghibli como um todo, porque eu acho que o filme fica mais rico, como a gente já tinha falado anteriormente, né? E é interessante também que é uma passagem de bastão que não é tão simples, porque é um estilo muito único. A gente tá falando aqui, que nós já comentamos bastante, mas a gente tá falando aqui de filmes que não se propõem a serem entendidos na íntegra. E eles não precisam de grandes explicações em tela, eles não precisam de momentos de ação bombásticas que acontecem o tempo todo com ali só um respiro, como é, por exemplo, os filmes da Pixar, né? Os filmes da Disney, os filmes de ação de Hollywood, enfim, Marvel, DC, etc. E ele vai na contramão disso
com filmes que são muito sensoriais, que são reflexivos e que vão exigir do telespectador uma análise mais aprofundada do que apenas o conteúdo pronto. Você precisa construir uma parte desse conteúdo, você precisa botar a sua cabecinha pra pensar e tirar um sentido disso pra você. E como é que você acha que isso funciona hoje em dia, Frango? No momento que a gente tá pensando mais em conteúdos rápidos e que a gente quer aquele estímulo o tempo inteiro, um filme mais reflexivo é sempre um desafio, né? É sempre uma questão que pro público acaba sendo um pouquinho mais difícil de ver. Porém, é essencial a gente ter isso. Porque é outra forma de arte, é outra forma de... Não que o outro não seja arte, nem nada do tipo. Mas é uma outra forma de encarar esse fazer, esse contar histórias. Que eu acho que é o principal aí. Que é entender que, olha, tem outras formas, tem outros jeitos. E é difícil mesmo, assim. A gente tá acostumado com outro tipo de estímulo, tá acostumado com outras questões. E realmente é difícil parar, sentar, fazer essa contemplação. Mas eu acho que ele é uma experiência. É isso que é uma experiência mesmo. É isso que é o principal. Eu acho que o Menino e a Garça, mais do que você entender ele na totalidade, quando eu saí da sala de cinema, o povo tava meio assim: nossa, não entendi nada desse filme. Nossa, mas é isso, tal. Aí é isso. É isso mesmo. E tá bom. É isso aí. Vamos pensar em cima disso agora. Ele não é... Apesar de ter cenas de ação mais intensas, principalmente ali pro lado final, né? Ele não é um filme de ação. Ele não é um filme que vai acontecer tantas coisas assim pra gente ficar, nossa, muitas coisas. Ele vai acontecer no ritmo dele e a gente vai acompanhando ali. É uma experiência, é outra coisa, é contemplativo, é de ver o que tá rolando ali, absorver aquilo, pegar a imagem pra você. Até porque não tem um manual do Miyazaki explicando o que é cada coisa. Então a gente vai na nossa cabeça ali mesmo. Eu acho interessante, assim, mais interessante, inclusive, que seja realmente assistido no cinema, porque pelo ritmo dele ser um pouco mais lento, e assim, é propositalmente lento, para uma geração que nós temos hoje, que não aguenta ficar longe do celular, e que se distrai com qualquer outro estímulo, e que gosta de... Não gosta nem de assistir um vídeo mais no YouTube, tem que assistir shorts do vídeo no YouTube, né? É TikTok, coisas do tipo que são muito imediatistas. O cinema te obriga àquele momento de eu vou parar tudo e eu vou ver esse filme sem fazer outra coisa. Porque se você vê em casa, depois, mais pra frente, quando ele, enfim, for disponibilizado em alguma plataforma online, é muito fácil você se distrair se você não estiver focado em assistir. Então, acho que a experiência do cinema é muito positiva nesse sentido. Engraçado que na sessão que eu fui, eu moro numa cidade interior, né? E aqui eu até fiquei surpresa do filme ter vindo pra cá, porque, enfim, quem acompanha o podcast sabe meu drama, porque assim, nem o Assassino das Lua das Flores eu consegui assistir no cinema, porque não teve. E foi um desenho que é completamente de nicho, né? Foi um desenho de nicho, sim. E eu encontrei essa sessão, era uma única sessão no dia. Eu fui e eu pensei assim, cara, acho que eu vou estar sozinha na sessão. Eu e Raíssa. Não, a sessão estava cheia. E estava cheia tanto de jovens, ali adolescentes, já enfim, caminhando para a idade adulta, quanto de pessoas mais velhas. Tinha até algumas pessoas ali de seus 40, por exemplo. E eu só vi uma única pessoa reclamando do filme, foi um homem que estava com um filho pequeno, uma criança pequena, e ele saiu do cinema reclamando, ai, que filme chato. Possivelmente a criança não teve muita paciência para assistir aquele filme, porque, e aí eu acho isso curioso, eu não senti como sendo uma animação tão interessante assim, talvez, para uma criança pequena. Não, porque não tem a mensagem direta ali, a história não... Vai prender por algumas coisas, talvez, ali, mais igual os periquitos, por exemplo, uma coisa que talvez vai chamar a atenção de uma criança menor. A parte cômica, né? A parte cômica. Mas a história em si... Isso é difícil pra gente, imagina pra criança. Pois é, eu fiquei pensando nisso, sabe? Como eu disse no começo, né, eu acho que é um filme um pouco mais maduro do Miyazaki. Eu acho realmente que é uma animação
pra quem já tem alguma bagagem de vida, não só de Estúdio Ghibli, sabe? Porque esse tema, por exemplo, da morte, né, que é a morte da mãe do Mahito, a dor da perda, a dor do luto e, enfim, aceitar a mudança que o luto causa na vida de uma pessoa, eu acho muito difícil uma pessoa tão jovem conseguir se conectar com esse tema, especialmente se ela não tiver passado por nenhuma situação parecida. Isso é logo no primeiro momento do filme, né? A primeira coisa, o primeiro contato que a gente tem com os personagens é com a morte. Então, tem esse peso e pra criança vai ser muito difícil ficar concentrado no filme e entender levemente ele, assim. Eu acho que é difícil, ele é pesado mesmo, ele é denso, ele é complexo e precisa dessa bagagem que você falou, essa bagagem de vida para absorver melhor alguns pontos. Eu digo até, e dar exemplo pessoal mesmo assim, eu perdi minha mãe tem pouco mais de um ano e até então a sensação de morte sempre teve presente com parentes e afins, mas foi quando eu entendi de fato o que era mortalidade. Uhum. E toda a jornada do Mahito ali, com a perda da mãe, a resistência que ele tem com a madrasta inicialmente, porque o pai dele quer que ele chame ela de mãe, né? E ele ainda tem muito viva a memória da mãe dele nesse contexto. Se eu não me engano, passa-se pouco mais de um ano, não é isso? Eu pouco tempo. No começo do filme é falado, mas eu não lembro a data específica. Mas é muito pouco tempo. Pra uma criança especificamente, então, nossa. Exato, e aí tem todo esse impacto pra ele ali que você sente essa dor dele de forma intensa, tendo vivido já essa experiência. A cena na hora que passa as chamas, assim, e depois que você se liga que a menina que ele tá conversando no mundo de fantasia lá dele, do que aparece, né, é a mãe dele do passado. Uhum. Antes de ser mãe dele. E que ela domina o fogo, porque é por onde ela ia morrer. Então há umas ligações muito bonitas, assim, a ligação que ele tem com a mãe dele mesmo, do passado, que ele não sabia que era a mãe dele. E a ligação que ele tem também com a moça que cuida das alminhas lá. Uhum. Então coisas coisas bobas, igual essa questão das almas. As Awarawaras são muito fofinhas. Sempre no filme do Estúdio Ghibli tem que ter algum bichinho fofo pra vender pelúcia, né? Impressionante. Aí os Warawaras, na hora que eles sobem pra poder reencarnar, o que seria essa reencarnação, né? Jogando palavras bem não ditas no filme, mas seria isso pra gente entender com mais calma. E eles são atacados pelos pelicanos. E aí entra a mãe do Mahito e começa a queimar também tanto os pelicanos quanto os Warawaras. E aí você vê que a batalha pela vida é antes ali. Não é pra todo mundo essa vida, e que tem toda uma jornada até chegar onde você tá ali, e que acontecem coisas, e é isso aí mesmo, e vambora, e é natural, na verdade. E que ali, inclusive, nessa dinâmica que o filme propõe, quando a garça fala, venha comigo, a sua mãe está viva, essa jornada que ele tem com a mãe, que ainda não é mãe dele, é como uma última jornada antes dele finalmente conseguir se despedir, né? Lembrando, inclusive, que ele não conseguiu se despedir da mãe antes da morte dela porque ela foi queimada, né? Eu acho que isso é uma parte ainda mais trágica pro Mahito, porque ele não teve esse fechamento, né? Ele não teve essa ideia de fechar o ciclo mesmo, que ele vai conseguir a partir dessa jornada fantástica que ele vai fazer nesse mundo aí dos mortos. E eu acho muito bonita essa ideia da garça de a sua mãe estar viva, pra mostrar que é um ciclo, né? E ali os Warawara crescendo e amadurecendo e voando, aquela cena é lindíssima. E logo depois vem uma cena muito triste, porque eles são atacados. E como você falou, essa vida eles têm que lutar por essa vida antes mesmo dela começar, porque ali é uma outra forma de vida. Então você começa a entrar nesse looping de vida e morte e quais são os limites disso. E pensar nisso também na cabeça de uma criancinha ali que tá vivendo esse processo, e tudo fica muito sensível e muito bonito. Então aí, eu acho que entra de vários sentidos, assim. Tem algumas cenas que eu não sei explicar delas ainda, tenho que assistir de novo. Que é, por exemplo, quando ele chega num portão que tá fechado e que não pode abrir aquele portão. E aí o portão acaba sendo aberto. E a gente não sabe o que acontece.
porque não conta pra gente, em momento nenhum, qual a consequência daquilo ali se aparecesse o que deveria aparecer. Ou, o que não apareceria se não tivesse aberto? Será que tudo que ele viveu foi consequência? A gente não sabe, porque a gente não sabe qual seria, né, essa consequência de fato. Exatamente. E no filme tradicional, aquilo ali seria um desafio pra ele, de qualquer forma, em algum momento. Ia voltar pra aquilo. Nesse filme não volta. Você teve aquele momento inicial, que você vê que tem algumas questões naquele mundo que são meio... Tá, o que tá acontecendo aqui? E fica por isso mesmo. É isso aí. Vamos só aceitar. E assim, eu acho que o melhor caminho é mesmo aceitar, e aceitar, inclusive, que podem ter várias interpretações. A sua conclusão, a melhor conclusão, digamos assim, vai ser a que você se sentir melhor com ela, mas não significa que seja a única certa. Exatamente. E podem ser... Todo mundo tem a sua forma de ver aquilo ali. O vídeo da Mikan sobre o Menino e a Garça é lindíssimo também, dela falando um pouquinho dessa relação dela com o Estúdio Ghibli, com o Miyazaki, falando do filme, das interpretações dela. E muita coisa que ela falou é coisa que não foi o que eu senti ali dentro. Foram coisas que é possível estar ali dentro. É igual a gente fala que uma obra de arte é entregue ao público, o público que vai dar a interpretação dele pra ela, né? Sim. E aí, cada um vai ter a sua interpretação ali, obviamente, tudo dentro do plausível, né? Não vou falar que o filme do Miyazaki defende a Terra plana, porque, né? Não faz sentido dentro da obra ali eu falar isso. Mas, dentro do que a obra propõe, a gente tem várias possíveis interpretações ali. E a interpretação da Mikan foi uma diferente. A do PH Santos foi outra, também completamente diferente sobre o filme, de pontos de destaque mesmo. Então, cada um vai ter essa visão a partir do que viu. E é isso aí. E não precisa dessa explicação, igual a gente falou lá no início. É um filme que você não vai ter essa explicação mesmo. Só aceita. Se você tem problema com coisas que não vão te explicar, foda-se você. É isso. Lide com isso. Lide com você, trata na terapia. Não tem o que fazer, assim. Ele não vai te dar explicação de mão beijada, não vai te dar nem uma explicação meio torta de vez em quando. E eu sei que lide com isso, se vira. Vai lá, amigão. Mas não significa que ela não exista dentro do que você conseguir construir de sentido. Exato. E ela tá ali. Tem possíveis questões que você vai levantar. E é isso aí. Agora, isso me leva a pensar naquele velho conceito, e eu vou voltar na cena que você falou do senhor lá, que é o bisavô. É bisavô ou tio-avô? É bisavô, né? É alguma coisa velho. É alguma coisa velho, bem velho. É um parente velho. Que é o construtor da torre e que tá colocando ele tá mantendo aquele mundo teoricamente em equilíbrio, né? E eu acho interessante porque me veio esse pensamento e eu gostaria de jogar assim no ar e sair correndo sobre aquele velho conceito que a gente gosta de usar como escudo de vez em quando, que é a morte do autor, lá o conceito pensado pelo Barthes, de que ali naquele momento, se nós pensarmos em uma passagem de bastão e nessa questão de estar aberto para interpretação, sabe? Agora você se vire. O que você achou disso, você completa aí pra mim. Basicamente, eu senti isso vindo do Miyazaki, sabe? Igual um professor fala, por que eu vou te dar a resposta? Pensa, você sabe. Nesse caso a gente não sabe, né? Só que nesse caso a gente não sabe, mas talvez depois a gente descubra. E eu pensei muito nisso, dessa apropriação que a gente tem que fazer dessa obra, desse filme, pra que ele finalmente se complete no sentido e se torne nosso. E eu não sei se você concorda com essa minha análise aqui de professora de literatura, que gosta de encontrar sentido em tudo. Mas eu senti dessa forma e... Enfim, quero ouvir você. Eu acho que é válido sim mesmo trazer esse conceito que a gente fala bastante em literatura, né, da morte do autor ali. Mas eu acho que esse velho, no final, ele representa basicamente tudo, assim, do filme. Da ideia dele, do que é feito, quais as principais mensagens ali, porque ele é o construtor e ao mesmo tempo ele é quem tá destruindo tudo. Porque no final ali, ele tá segurando do jeito que dá, mas ele que no final acaba destruindo tudo, né? Porque já passou o tempo dele, né? Ele já não é mais, não diria importante, mas ele não é mais essencial ali pra aquele mundo continuar daquele jeito. Ele tem que passar aquele bastão adiante, assim. Dá pra pegar muita coisa, dessa questão
do autor é uma que dá pra interpretar aí. Questão de passagem de bastão do próprio estúdio é outra coisa. Da vida mesmo, das escolhas que a gente tem a partir dali. Porque o Marrito tem a escolha, ele tem o poder da escolha. Se ele vai continuar ou não naquele mundo e trabalhando daquele jeito. Até porque ele não confia plenamente também. Que aí entra talvez um narrador não confiável, né? Já puxando pro lado da literatura aí também. Que aí seria esse narrador não confiável que vai deixar a história meio dúbia. Será que aquilo ali é real ou não é? Não digo de real, porque eu não gosto de qualquer história que pensa que, pô, isso aqui foi tudo uma imaginação. Ou eu estava dormindo, estava sonhando. Não, eu não sou muito fã disso daí, eu acho o recurso meio barato. Mas a construção daquele mundo mesmo, assim. Então é muita coisa, é muita coisinha que dá pra puxar aí a partir disso. Eu quis apenas contribuir pra esse caldeirão aí de símbolos e interpretações, porque eu acho que quanto mais a gente... Assim, novamente, não vamos chegar a uma única resposta, mas quanto mais respostas combinadas nós tivermos, mais a gente pensa, e eu acho que pensar é um excelente exercício nesse caso. É tudo que resta pra gente, né, na verdade. Exato. Porque a resposta a gente não vai ter aí mesmo. Então a gente vai com a nossa interpretação e com a gente pensando, que eu acho que é o principal aí. Eu acho que eu ter saído do filme com a sensação de que eu quero rever tudo do Miyazaki é a sensação de que aquilo ali era uma... Tá vendo uma obra-prima quase. Que eu acho que é um filme chave quando for discutir a obra do Miyazaki no futuro, porque eu imagino que esse seja o último filme dele mesmo. Ele não anunciou a aposentadoria dessa vez, mas pelo tempo que gastou pra fazer esse filme, a idade que ele tá hoje... Ele é tipo a Dercy Gonçalves, né? Ele se despede várias vezes. A gente nunca sabe qual vai ser a real despedida, a real aposentadoria. Mas aí eu entendo ele. De fato, é um filme que demorou muito pra ser feito. Foram 10 anos pra sair ali do papel, desde o último filme dele, né? Mas eu entendo a questão. Ele tá com quantos anos? 83 anos. Acabou de completar 83 em janeiro. Mas eu entendo essa questão de, porra, vou aposentar, mas aí você tem uma ideia. E essa ideia vai te consumindo. Você trabalhou sua vida inteira com a ideia. E aí você tem aquela ideia. E ela vai indo, e você fala, foda-se, vamos fazer essa ideia rolar. Sim. Até porque ideia é terreno sem dono, né? Você pensa, você tá com 70 e tantos anos, você pensa, pô, vou aposentar, né? Chega, já dei minha contribuição pro mundo aqui. E aí vem uma ideia. Mas essa ideia, ela cresce por si própria. Ela não pede licença. Não tem como. E todo mundo, quando ele lançou... Eu não vi ainda Vidas ao Vento. Seria o último filme dele antes da aposentadoria. Agora é o único filme do Miyazaki que eu não vi ainda, que vai ser inédito quando eu estiver fazendo a maratona. Mas tudo que eu já li sobre ele falava desse um filme mais pé no chão, que era como se fosse uma carta de despedida dele mesmo. Dos temas que ele aborda, da paixão dele e desse momento do criar. E aí eu acho que o Menino e a Garça vem pra ser um tributo a tudo que ele já fez. E aí já do artista mesmo, não do artista em formação, mas do artista já consolidado, pensando na sua obra, pensando no que é feito, pensando no legado. Por mais que seja uma criança, ele tá pensando no legado ali. Então, acho que aí eles se complementam bem, até pensando se for o último filme dele, vai ser um belíssimo último filme e eu saí com a sensação de que, porra, é uma obra-prima que eu tô vendo aqui. Por mais que eu não tenha entendido tudo, mas eu tive essa grandiosidade dentro, assim, na hora que eu tava saindo. Talvez você não tenha entendido tudo, mas você sentiu tudo. Exato, tem aquela coisa, porra, isso é um filmão, assim. Uma garça cinzenta uma vez me disse que todas as garças cinzentas são mentirosas. Isso é uma mentira ou uma verdade? Acho que nem tá na pauta aqui e esse episódio vai sair depois do Oscar, né? Mas se fosse pra eu escolher um vencedor do Oscar de animação, seria com certeza o Menino e a Garça. E olha que eu gosto muito do Aranhaverso, mas o Menino e a Garça é lindíssimo. Eu saí do cinema, eu olhei pra Raíssa e falei, ela tá de prova, ela vai ouvir esse episódio, ela tá de prova disso. Eu falei, esse filme vai ganhar o Oscar. Não tem jeito. A gente sente. Nós que já temos alguma bagagem de ver filmes, de acompanhar esse tipo de obra,
A gente sabe quando a gente tá diante de um filmão. E assim, Aranhaverso também é um filmão. Não vou... Não dá pra desmerecer Aranhaverso. E tô falando que o do robô lá também é muito bom. E assim, menção honrosa pra Nimona, porque Nimona é uma gracinha também. Nimona é uma gracinha e tal. Elementos que tá ali sobrando. Elementos é um filme qualquer coisa da Pixar. Desculpa, mas tem que ser dito aqui. E é o que eu gosto dele, eu achei bonitinho e tal, mas é só isso, bonitinho. Mas Nimona é muito bom, mas Aranhaverso e principalmente Menina e a Garça é do caralho, assim. É aquilo, né? No caso desse ano, eu acho que o Oscar tá tão bom que eu tô torcendo pela competição mesmo. Porque realmente a gente só ganhou esse ano. Até quem vai ganhar melhor filme, pra mim não é o melhor, mas é um ótimo filme. Mas é um ótimo filme, a gente teve opções muito boas de indicados. E isso é muito bom, a gente precisa comemorar. Tivemos uma boa safra esse ano, né? Porque tem ano que a gente escolhe, assim, qual vai ser o menos pior. Tem ano que ganha Green Book da vida, né? Nunca esqueceremos. Mas essa é a sensação que eu saí, assim, na hora que eu terminei o Menina e a Garça. E logo na sequência eu fui ver um outro filme japonês que tá concorrendo ao Oscar, que é o Dias Perfeitos. Que é outro filme que é contemplativo total, assim, também. Talvez até mais contemplativo que o Menino e a Garça. E eu saí das duas sessões, que eu fui quase na sequência uma da outra, no sábado. Mas foi no mesmo dia? No mesmo dia. Caraca, você fez uma maratona reflexiva. É porque tava o ingresso a R$12, né? Aquela promoção nacional a R$12. Ah, sim. Mas aí você saiu com vários neurônios ao menos. Não, eu saí assim. E eu ainda fui na casa da amiga minha jogar jogo de tabuleiro, assim. Fui andando até lá. Só deixei a vida me levar, assim, até lá. Pensando na vida. Não, fui só andando. A cabeça lisa igual o pé de frango. Ah, meu Deus. Eu não conseguia, mas, nossa, que eu vi hoje aqui, sabe? Eu saí com essa mensagem muito forte de... Acho que é um recomeço, né? Porque o final do filme é um recomeço, é quando ele... A gente aqui dá totalmente o spoiler, né? Mas é essa mensagem mesmo de... Foi duro, sofri, mas tudo é um ciclo, então tem que ter esse recomeço, tem que ter uma virada de página, e ele termina o filme virando a página, né, e eu acho que eu virei a página junto com ele ali naquele momento. Ele saindo da casa que ele tava lá, que é quase que um espelho da cena dele entrando na casa, no quarto ali, sim, guardando as coisas, que aí tem toda a questão da garça no início. É muito bonito mesmo, assim. Esse Oscar tá com filmes com finais muito bonitos, e o Menino e a Garça é outro final que é lindo, assim. É o fechamento de ciclo, e não é nada grandioso, não é nada... Nossa, precisa de uma explosão aqui pra acontecer. Não tem continuação, não tem perigo de ter continuação. E é isso. Amém. A história é essa. E ponto, acabou. É isso e vamos lá, vamos embora em frente, que tem outras histórias pra contar, outras histórias pra viver, no caso dele, né? No caso dele, ele vai viver outras coisas agora. É isso. Foi duro, mas passou, como tudo passa. Então é isso. Já que tudo passa, nós também vamos chegando ao fim. E, Frango, faz aquele jabá aí do seu blog. Onde é que o pessoal te encontra? Vocês conseguem ver eu escrevendo. Agora eu tô escrevendo um pouquinho mais de literatura. Olha só que coisa bonita. Olha. Botei de meta pra mim mesmo de escrever um pouco mais crônicas, assim. Então, tô escrevendo mais lá no estamosemobras.com.br. Então, plural em tudo, estamosemobras.com.br. Vocês acham tudo lá. Eu tô fazendo o ranking do Miyazaki, então não sei se até o episódio sair eu já vou ter terminado, mas em breve vai sair. Então já tô num terço dele já assisti 4 dos 12 filmes. E aí eu tô revendo tudo e escrevendo sobre coisinhas simples pra fazer. Mas lá no blog também tem o ranking dos filmes da Pixar, de todos os filmes da Pixar, um monte de crônica, enfim, tem bastante coisa lá. Tô vendo aqui, eu tô com ele aberto, eu tenho publicado 615 conteúdos no meu blog. Caramba, é muita coisa pra gente acompanhar, viu? Muito conteúdo. E aí, se quer me ver falando sério, tem eu no Instagram, que é _frango. E se que não recomendo, me seguir no Twitter, que é o frango. Aí é só o lado bagaceira mesmo, assim, enfim, não recomendo muito. Eu só tenho um lado mesmo que tá lá no Instagram, que é o @a.mandes91. E é isso, eu só gostaria de finalizar com uma mensagem. Frango, você sabia que agora, neste momento, lá no doc... onde tá a nossa pauta, você é o ganso anônimo? Tá tudo conectado, meu amigo. Suaves.
Suaves, é isso. Um beijo pra você, Frango. Obrigada por ter participado. E um beijo, ouvinte. Obrigada pela sua escuta até aqui. E nos vemos na próxima semana. Tchau, gente. Valeu pelo convite. O Menino e a Garça levou o Oscar de melhor animação desse ano de 2024. Porém, o prêmio foi entregue em forma de homenagem, pois Miyazaki não compareceu na cerimônia, mantendo sua palavra de nunca pisar em solo de um país imperialista para ganhar um prêmio. Você acaba de ouvir o podcast Perdidos na Estante. A apresentação foi de Amanda Barreiro e Frango. A pauta foi da Amanda Barreiro. A produção foi da Domenica Mendes. O assistente é o Leonardo Tremesquim. A edição é do Ace Barros. A narradora da vinheta é a Jo Bonner. E a montagem da vinheta é da Isso Aí Design. Neste episódio foram utilizados trechos do filme O Menino e a Garça, de Hayao Miyazaki, de 2023. Posso confiar em você? Você continuará com a minha missão?